Amém, irmãos? Irmãs, né? Só tem mulher nessa igreja? Mas amém. Os irmãos do fundo lá, salve. O tema que nós vamos abordar hoje, ao contrário da semana passada, é um tema mais tranquilo, mais leve, mais light, que não tem muito segredo de se entender. Então, acredito que hoje as coisas vão fluir de forma mais naturais, né? Sem ter que pensar muito, né? Sem ter que forçar muitos neurônios aí. Mas faz parte, irmãos, faz parte. Então, hoje nós vamos abordar duas lições da nossa apostila, que é o reino de Deus e a igreja, né? Porque são duas lições curtas, então dá para a gente fazer as duas hoje. Nós vamos começar falando então sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus, que é eterno. E aí no primeiro ponto aí, na nossa apostila, começa dizendo assim: é também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Olha o que diz o texto de Daniel, capítulo 2, no verso 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse texto de Daniel, irmãos, ele nos traz o entendimento de que existe claramente um reino estabelecido pelo próprio Deus, certo? Um reino que em muito se sobressai a qualquer tipo de reino estabelecido pelo homem, pelo domínio do homem, né, pelo governo, pela direção humana. O texto diz que o reino estabelecido por Deus, ele jamais será destruído e que não passará a outro povo. Ou seja, é um reino que sempre estará no controle e no domínio de Deus, e que nenhum homem tem o poder ou a capacidade de governar esse reino, a não ser o próprio Deus. E além disso, o texto ele ainda traz um entendimento de que, além desse reino, ele ser um reino estabelecido por Deus, ser um reino que é indestrutível, que ninguém é capaz de destruir, ele ainda despedaçará, ele consumirá todos os outros reinos que se opuserem a ele, certo? Então perceba que Deus, ele é totalmente soberano diante de toda a sua criação, né? Ele governa e ele reina sobre tudo e sobre todos, e o seu reino é o reino que prevalecerá no final das contas. Lá em Isaías, no capítulo 9, os versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer, e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui no livro de Isaías, nós já podemos entender e ver quem é que aplica o governo do reino diante de nós, né? E como nós percebemos aqui, quem aplica esse governo do reino é Jesus, né? Como aquele que é responsável pelo reino, ele é, como o texto cita, ele é um conselheiro, né? Então Jesus, ele é o conselheiro perfeito, que traz os melhores direcionamentos para guiar o seu povo. Jesus é o Deus que tem a força necessária para proteger os seus filhos, para proteger a sua criação das ameaças que os reinos deste mundo possam fazer.
Jesus é aquele que direciona e que leva o seu povo a se encontrar com Ele na eternidade disponibilizada por Deus. E por fim, Jesus também é aquele que vai trazer paz, uma paz completa aos corações dos seus filhos no momento em que Ele vier buscar o seu povo. Então, este é o reino de Deus, um reino que está sob total domínio de Deus e que é governado pelo próprio Jesus. O segundo ponto diz que a consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão um novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, diz assim, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Diante dessas palavras aqui de Jesus, nós precisamos entender que existe uma distinção entre a construção do reino de Deus nos nossos corações e a consumação do reino dos céus, que será o nosso destino final. A construção do reino, ele acontece de forma invisível, né, nós podemos dizer assim, porque nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais a construção desse reino, é algo que acontece no nosso interior, no nosso coração, né? No exato momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas, a construção de um reino começa a acontecer dentro de nós, né? E o responsável por isso é o próprio Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, das nossas vidas. Então, através de uma busca diária, incessante, por conhecer a Deus, por conhecer a sua palavra, por conhecer a sua lei, os seus propósitos, é dessa maneira que o reino de Deus começa a ser desenvolvido nos nossos corações. É dessa maneira que o Espírito Santo passa a ter o governo das nossas vidas. Perceba que a ação que acontece no reino se dá através de Deus, de Jesus e do Espírito. Os três trabalhando na administração e no governo desse reino que é eterno e que passa a ser criado, desenvolvido dentro de nós. E a chamada de atenção de Jesus aqui, na pregação que ele está fazendo, é para quê? É para que haja arrependimento de pecados. Por quê? Porque a consumação do reino dos céus está próxima. Essa era a pregação de Jesus, né, que nós acabamos de ler. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ou seja, está próximo o fim, né? Jesus está querendo dizer que o fim de todas as coisas está muito próximo, né? E que nesse momento nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos então ter um acesso total e irrestrito ao reino dos céus. É dessa maneira que nós teremos total acesso a esse reino. É um reino que está sendo construído nos nossos corações, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, através da nossa busca pelo Senhor. Isso vai se desenvolver através de uma santificação. É dessa maneira que o reino de Deus se estabelece em nós, ok? E é dessa maneira que nós temos o privilégio e o prazer e a chance de viver o reino do Senhor, mesmo antes dele fazer concreta a possibilidade de nós entrarmos no reino dos céus. Nós podemos desfrutar do reino de Deus aqui, nos nossos corações, através dessa ação do Espírito Santo, mas que só vai ser concluída e finalizada neste momento. Já lá no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 3 ao 5, diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo já velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus, irmãos, ele descreve a maneira, né, qual é a maneira que nós temos para chegarmos no reino dos céus. De que maneira nós podemos
chegar no reino dos céus. É uma passagem muito clássica, né? Que todo mundo conhece, onde Nicodemos questiona a Jesus, né? De que maneira que ele pode nascer de novo, sendo que ele já é velho, né? E é interessante a gente notar isso daqui, porque nos faz entender que Deus é infinitamente maior do que nós, em tudo que Ele faz. Por quê? Nicodemos era um dos grandes mestres da lei, era um dos líderes fariseus, era alguém com extremo conhecimento, doutor da lei. No entanto, ele não teve a sensibilidade necessária para entender sobre o que Jesus está falando, né? Jesus fala para ele sobre um novo nascimento, e ele questiona Jesus, dizendo que seria impossível ele nascer de novo, sendo que ele já era velho, né? Então isso nos ensina que não importa o quão entendedores nós sejamos, o quão experientes nós sejamos, não importa o tempo de vida cristã que nós temos, não importa a quantidade de livros que nós lemos, não importa se nós já lemos a Bíblia 300 vezes inteira, de trás para frente, do meio para o fim, enfim, nada disso importa. Deus sempre será muito maior, Deus sempre terá algo novo para nos ensinar, porque os ensinamentos do Senhor são muito mais profundos, são muito maiores do que nós somos capazes de ser. Isso é um fato, irmãos. Nós temos aqui um grande exemplo disso, alguém totalmente dotado da lei, conhecedor, ainda assim não teve a profundidade suficiente para conversar com Jesus no mesmo nível que ele. Nós não temos também essa capacidade. E aí, por fim, Jesus, ele fala que para nascer, ele fala, na verdade, não, ele fala sobre nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus mostra para Nicodemos que o batismo do Espírito Santo, que acontece ali, no momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e Ele passa a habitar em nós, seguido do batismo nas águas, que traz a ideia de uma vida prática diante de Deus e dos homens, né? Uma vida de novas atitudes, de novos posicionamentos. A junção dessas duas coisas é o que de fato nos possibilita ter a chance de entrarmos no reino dos céus. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. Então, diante disso, irmãos, nós aprendemos que o reino de Deus, ele começa a ser construído através do guiar do Espírito Santo dentro dos nossos corações, através de uma vida de arrependimento, de rendição e de obediência diária a Deus, que por fim nos levará à conclusão desse trajeto, quando nós tivermos acesso total e irrestrito ao reino de Deus, na volta de Jesus, quando Ele vier nos buscar. Aí então nós entraremos de fato no reino, nós poderemos contemplar na totalidade o que é realmente o reino de Deus. Nós possamos estar ansiosos por esse momento, amém? E a segunda lição vai falar um pouco sobre a igreja. Nós já falamos em alguns momentos aqui sobre o que é a igreja, né? Como que a igreja é formada. Só que nesse ponto aqui da nossa lição, vai falar sobre as características que uma igreja precisa ter, né? A finalidade pelo qual as igrejas existem. Então começa dizendo assim: a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Aí o primeiro ponto começa dizendo assim: tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Então, são quatro finalidades aqui que nesse ponto nós vemos, que são alguns aspectos que a igreja precisa apresentar. O primeiro deles é prestar um culto a Deus. Essa é a primeira finalidade da igreja, prestar culto a Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 25, diz assim:
não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O conselho bíblico aqui, irmãos, do autor de Hebreus, é justamente para que nós não deixemos de congregar. Nós não deixemos de estar juntos, reunidos como corpo, como igreja. Ok? Né? Essa comunhão, essa junção do corpo de Deus. Né? Davi também fala sobre isso no Salmo 133. Né? Ele diz, ó, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, só nesses dois textos aqui, nós já temos grandes e bons motivos para nos incentivar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, que manter a ideia de congregar é algo que a igreja precisa fazer. Nós poderíamos também citar os textos de Paulo, né, que nós falamos lá nas primeiras lições, falando sobre o funcionamento do corpo, sobre o que cada um representa, como cada um funciona. Então são todos esses textos que dão base para nos fazer entender que congregar é importante. Não só isso, é essencial. É por isso que esse é o primeiro ponto aqui da descrição das atividades da igreja. Que prestem culto a Deus. Estamos aqui para isso. A segunda finalidade que aparece no nosso primeiro ponto. Observarem as ordenanças de Jesus. Por ordenanças, nós precisamos entender batismo e ceia. Essas são as ordenanças que Jesus deixou. Falando sobre o batismo, Mateus capítulo 28, 18 e 19. Diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a primeira ordenança clara que Jesus está deixando aqui para a igreja. E ela está relacionada com a ação de pregar o Evangelho. Né? Primeiramente preguem o Evangelho, depois batizem aqueles que crerem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele deixa o batismo como uma ordenança muito evidente, para que a igreja cumpra, para que a igreja pratique ali, né? Primeiro o anunciar do Evangelho, e em seguida para aqueles que crerem o batismo, para que isso se torne uma pública profissão de fé deles, que essas pessoas ao se batizarem, demonstrem, não só a Deus, mas aos irmãos de congregação, a sua fé em Jesus, ok? E a segunda ordenança, a ceia, 1 Coríntios 11, 25 e 26, diz assim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, além do batismo, outra clara ordenança deixada por Jesus é de que esses mesmos que ouviram, creram e foram batizados, sejam aí orientados a participarem também da ceia do Senhor, sempre discernindo, sempre entendendo o que significa o ato salvador de Jesus, né? Isso que de fato é o que representa discernir o corpo, quando nós lemos que, né, que nós não podemos ceiar sem antes discernir o corpo. É isso, é disso que se trata, é entender, né? Quando nós ceiamos, é quase que obrigatório nós trazermos à nossa memória a morte e a ressurreição de Jesus, né? O ato que Ele teve, que Ele praticou, que nos salvou. É justamente esse o conceito de se fazer em memória de Jesus. É se lembrando, é relembrando, é trazendo à nossa memória o que Ele fez. Todas as vezes que nós cearmos, todas as vezes que nós comermos do pão, bebermos do cálice, que façamos em memória dEle, nos lembrando do seu sacrifício, nos lembrando do que Ele fez na cruz, por nós, pelo perdão dos nossos pecados. A terceira finalidade que está aí no nosso primeiro ponto, que é meditarem nos ensinamentos bíblicos. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido.
Outra importante ação para a vida da igreja, né, para a liturgia da igreja, é justamente meditar nos ensinamentos bíblicos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? A Bíblia ela é uma fonte inesgotável, irmãos, para o nosso conhecimento, para o conhecimento do crente. Olha só uma curiosidade que eu marquei aqui para falar para vocês. Alguns cientistas estimam que o oceano foi explorado em menos de 5% da sua capacidade. Mesmo diante de toda a tecnologia que nós temos hoje, mesmo de tanto, em meio a tantas pessoas que dedicam toda a sua vida, toda a sua carreira a estudar, né, essa ciência, ainda é essa pequena porcentagem do oceano que foi descoberta, digamos assim, até hoje. E existem algumas posições mais extremas que dizem que hoje é mais possível se fazer um mapa mais fiel do planeta Marte do que do fundo do oceano. Tamanha a falta de informações que se tem. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o assunto? Porque é justamente disso que a Bíblia se trata. Os ensinamentos bíblicos, aquilo que nós temos à nossa disposição na Bíblia, é justamente isso. Porque a Bíblia, ela é um oceano infinito de conhecimento. Né? Ela é um mar gigantesco que nós jamais seremos capazes de desvendar tudo que existe ali. Porém, a Bíblia ela é um oceano tão rico e tão cheio de conteúdo, que quanto mais nós nos empenharmos em desvendar os mistérios que estão nela, contidos nela, mais nós teremos a chance de nos tornar mais próximos daquilo que Deus nos criou para ser. É por isso que esse é um passo tão importante e tão relevante para a vida da igreja. Meditem na lei do Senhor, dia e noite, para que nós possamos agir segundo tudo aquilo que nela está descrito. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso grande e maior objetivo, como cristão, como igreja, meditar na lei do Senhor, porque é através da sua palavra que Ele fala aos nossos corações. E o quarto ponto aí, a quarta finalidade do primeiro ponto, é a propagação do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós lemos aqui uma descrição magnífica, uma visão linda que Deus tem da sua igreja, do seu povo. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É dessa maneira que Deus olha para a sua igreja. E isso é muito lindo. Só que o versículo, ele não diz isso tudo aqui apenas para descrever a imagem que Deus tem da igreja. Quando o texto menciona que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, ele continua dizendo que por causa disso, já que somos propriedades exclusivas de Deus, é por isso que nós fomos então chamados para proclamar as virtudes desse Deus. Ou seja, para levarmos a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, por onde quer que nós formos. Então nós nunca podemos nos esquecer disso, irmãos. Nós nunca podemos olhar para as nossas vidas com Deus, para a nossa trajetória cristã, da vida cristã, como uma trajetória já encerrada. Por exemplo, eu sou salvo e para mim já está bom. A gente precisa estar muito atento, porque esse é o tipo de certeza que nós temos, que eu já sou salvo, então está bom, talvez seja a maior prova de que nós estamos muito distantes da salvação. Porque amar a Deus sobre todas as coisas implica em anunciar o Evangelho a toda criatura, para que outras pessoas possam crer também. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, né, como nós amamos a nós mesmos, implica em também estar disposto a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Por quê? Porque foi justamente esse Evangelho que nos livrou de uma condenação, da condenação eterna. E foi dessa forma que o reino de Deus passou a habitar em nós.
Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como amamos a nós mesmos, nós precisamos estar dispostos, como igreja, a levar o Evangelho, a anunciar a mensagem da salvação, para que o Espírito Santo faça a obra e o reino de Deus continue crescendo, e a igreja continue crescendo, e mais pessoas continuem se achegando aos pés do Senhor. O segundo ponto a respeito da igreja diz que as igrejas neotestamentárias, ou seja, as igrejas descritas no Novo Testamento, são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelas palavras de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Eu selecionei aqui o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versos 15 ao 18. Também é um texto muito conhecido. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como eu disse, é um texto conhecido bastante de todos nós, só que muitas das vezes é um texto ignorado na sua essência. É um ensinamento que Jesus está trazendo para nos mostrar como deve funcionar a disciplina dentro da igreja. A disciplina eclesiástica, como que ela deve ser feita. E nós temos, no contexto de uma igreja, pessoas capacitadas e responsáveis por aplicar a disciplina e a correção na vida das pessoas, dos membros, das ovelhas. E Jesus, ele é muito direto aqui no ensinamento dele. Ele fala que se um irmão pecar, ele deve ser corrigido em particular. Se esse irmão não der ouvidos à correção e permanecer do mesmo jeito, né, então que se leve 2 ou 3 pessoas, aí, o pastor, o presbítero, o líder, que leve mais 1 ou 2 pessoas, para que sirva de testemunha, né, daquela correção. E se diante desses 2 ou 3 irmãos, esse irmão ainda não der ouvidos e também permanecer na prática, nas mesmas práticas, o caso então precisa ser levado para a igreja, né, para que a igreja tome alguma posição. Se o irmão ainda se negar a ouvir e permanecer da mesma forma, então ele deve ser considerado como gentil e publicano. O que isso significa? Ser considerado como gentil ou publicano? Significa que ele pode deixar de ser considerado membro daquela congregação. Diante desse processo de disciplina, se todos esses pontos forem aplicados, os pastores, líderes, presbíteros, a igreja possuem essa autonomia. No versículo 18, é que nós vamos aqui entender a dimensão da autoridade que a igreja em si tem, né, diante dessas situações. É um versículo que, na grande maioria das vezes, ele é usado para justificar alguns desejos, algumas vontades que nós temos, algumas vontades particulares que nós temos, talvez. Porque usa-se muito a justificativa de que se 2 ou 3 concordarem ali, tudo que for ligado aqui vai ser ligado no céu. Como se o simples fato de concordar tivesse um peso espiritual que fizessem as coisas dar certo. Ou que tivesse uma aprovação de Deus, por exemplo. Então, não importa o assunto, não importa o que for, se 2 ou 3 concordarem quanto aquilo, usa-se muito para dizer, não, então Deus concordou. Só que não é muito por aí que as coisas funcionam, né? O que nós sempre falamos aqui é que todo texto, todo versículo, ele precisa ser analisado e interpretado de acordo com o contexto em que ele está inserido. Né? E o contexto aqui que Jesus está abordando é o contexto da correção, da disciplina dentro da igreja. Né? E o que ele quer dizer quando ele diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, é que se tudo isso for cumprido, que ele acabou de dizer, né? Se todo esse ensinamento, todo aquele passo a passo ali for cumprido, né, da maneira correta, fiel,
e mesmo assim se identificar a necessidade de chegar a uma decisão extrema de exclusão de uma pessoa, então essa decisão, ela é abençoada por Deus, ela tem base, ela tem um respaldo de Deus. Por quê? Porque seguimos tudo aquilo que a palavra ensinou para essa situação. Então foi seguido passo a passo de todos esses ensinamentos que Jesus deixou no momento da disciplina. Mas essa pessoa corrigida permanece, continua, não aceita a correção, não aceita a exortação dada pelos seus líderes. Então a igreja tem essa autonomia de agir dessa forma. E não só autonomia, a igreja ela é abençoada por Deus também para tomar essas decisões. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a igreja ela possui grandes responsabilidades, porque não é fácil julgar esse tipo de coisa. Ela possui nas suas mãos o poder de definir o caminho para onde ela quer seguir, para onde ela vai seguir, né? E diante do Senhor, enquanto essa igreja estiver vivendo em obediência à sua palavra, essa igreja terá o respaldo de Deus para as suas decisões. Por isso que é importante estarmos, né, sempre alinhados com o que a palavra nos ensina. Terceiro e último ponto aqui que fala sobre as igrejas. Diz assim: há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. Em alguns lugares vai falar bispos, presbíteros, mas tem a mesma função, vamos dizer assim. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e a sua palavra. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Olha o que diz Tito, capítulo 1, dos versos 5 ao 9. Tito 1, 5. Por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Paulo, irmãos, aqui ele demonstra uma grande preocupação de que os presbíteros, os pastores, os líderes das igrejas, fossem pessoas com esses adjetivos, né, com essas qualidades que ele cita aqui. Ele faz questão também de deixar muito claro tudo aquilo que um presbítero não pode ser, ok? E quando nós paramos para ler todas as pontuações aqui que Paulo faz, nós percebemos que tudo que ele fala não serve apenas para os líderes, para os pastores, para os presbíteros, serve para todo crente, ok? São qualidades que todo crente precisa buscar ter, precisa desenvolver na sua caminhada cristã. Claro que Paulo aqui, ele faz questão de apontar para os líderes, né? Porque essas pessoas precisam ter a consciência de que elas devem exercer essa postura diante de Deus e da igreja, das pessoas. Eu queria fazer só um parêntese aqui, relacionado ao texto. Quando Paulo, ele se refere aos filhos dos presbíteros aqui, demonstrando uma obrigatoriedade desses líderes terem filhos criados de maneira que eles sigam também, né, o caminho dessa retidão diante do Senhor, é algo que precisa ser analisado com um pouco de cuidado. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela se dá
de forma individual, certo? Então, a salvação, ela jamais, em hipótese alguma, será passada de pai para filho ou de filho para pai, ok? Então, essa responsabilidade que o apóstolo Paulo aqui coloca sobre os pais, de guiar os seus filhos no caminho da salvação, ela existe sim, e ela é indispensável, ela precisa estar presente na vida de todo cristão. Só que não é uma responsabilidade eterna, do começo ao fim da vida desse filho, não é. Por quê? Porque em algum momento da vida dessa criança, ela vai crescer, e ela vai ter totais condições de entender por si só os caminhos que ela precisa seguir. Entender os ensinamentos, entender quais as decisões ela precisa, ela deve tomar, para permanecer ou não nos caminhos do Senhor. O que Provérbios nos ensina? Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só, quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de ler ele como se fosse uma promessa, né? Às vezes a gente pega lá na caixinha da promessa, o versículo, lê, ó, promessa de Deus para mim. Mas o livro de Provérbios não é um livro de promessas. A maneira como o livro de Provérbios foi escrita, não foi um livro que traz promessas de Deus irrevogáveis para as nossas vidas. O que o texto quer dizer? O texto de Provérbios, o livro de Provérbios, é um livro de conselho, é um livro de sabedoria, são conselhos sábios que vêm da parte do Senhor, ok? Então o que o texto de Provérbios quer dizer aqui? O texto quer dizer que se essa criança for ensinada, for educada, for inspirada a andar nos caminhos do Senhor, dificilmente essa criança se desviará. Porém, não é uma promessa. É óbvio que uma criança que cresce sendo instruída, que cresce ouvindo a palavra, que cresce em um ambiente de igreja, entendendo o que é a igreja, quem é Deus, ouvindo sobre isso durante muitos anos da sua vida, a probabilidade dela permanecer é muito grande. Mas nem sempre vai acontecer. Então, como diz lá em Romanos, no capítulo 14, verso 2, cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Ok? Então existe às vezes um fardo que é carregado por pais, por mães, que entendem que então, se o seu filho, num determinado momento da sua vida, escolheu um caminho contrário ao caminho que ele ensinou, então esse pai, essa mãe, se pune de maneira que ela não se permite participar da obra, participar do crescimento do reino. Quantos e quantos casos nós conhecemos de homens e mulheres de Deus que deixam de participar, que deixam de atuar na igreja com o peso do pecado do filho? Mas isso não é uma culpa que um pai ou uma mãe deve carregar. A não ser que ela nunca, tenha ensinado. Mas o papel de um pai, de uma mãe, diante do Senhor, a obrigação que um presbítero, um líder, um pastor tem para com seus filhos, é ensiná-los o caminho pelo qual eles devem andar. Se no momento que essas crianças crescerem e tiverem a capacidade de escolherem por si só, escolherem caminhos contrários ao caminho que o pai e essa mãe ensinou, a responsabilidade é própria dele. Amém? Porque a salvação é individual e não passa de pai para filho, nem de filho para pai. A nossa obrigação, irmão, como crentes, como pessoas que creem em Jesus, é sempre estar disposto a pregar o evangelho. Não é também, eu já falei, lavei minhas mãos, agora ele que... Não. A nossa obrigação é de sempre pregar o evangelho. Quanto mais para os da nossa casa, não é? Para todos, principalmente para os da nossa casa. Independente se eles já ouviram, é a nossa obrigação. Porque quem fará a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Só esse parêntese para a gente entender melhor do que se trata essa simples questão. Nós poderíamos aqui detalhar todas as qualidades ali, os adjetivos de Paulo, que Paulo cita, mas
a gente não tem tempo para isso. Em um outro momento a gente pode fazer isso com mais calma. Então, irmãos, nós precisamos ter a certeza de que todos esses adjetivos, todas essas qualidades citadas por Paulo aqui, para definir, uma postura desejável de pastores, presbíteros, líderes e para todo cristão, elas são essenciais para a obra do Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada com excelência. Isso é extremamente importante de se identificar. Por quê? Em primeiro lugar, olhando dentro das nossas quatro paredes, observando se nós estamos de fato vivendo dessa maneira, irrepreensível diante de Deus, sendo pessoas que vivem na íntegra ali, como a palavra ensina a ser. Primeira coisa que nós precisamos olhar para esse texto e nos questionarmos, como igreja, como parte aqui do corpo, Ministério e Restauração. Eu tenho sido isso que Paulo ensina que nós devemos ser? Não sei, então eu preciso ser. Primeiro de tudo. E quando nós vivemos assim, irmãos, quando nós enxergamos isso, quando nós temos a capacidade de olhar para esse texto e entender que nós precisamos realmente fazer isso, isso abre os nossos olhos para que nós possamos olhar também além das quatro paredes. Eu costumo dizer que nem tudo que a gente ouve e que tenha o nome de Deus envolvido, vem realmente de Deus. Então nós não podemos procurar ter relacionamentos, sejam eles quais forem, com pessoas que professam uma fé contrária à nossa. É lógico que nós devemos sim estar em ambientes onde nós possamos ser luz, nós possamos contagiar, nós possamos mostrar para as pessoas quem nós somos por causa de Jesus. Precisamos sim disso. Mas o que nós precisamos entender é que, inclusive, dentro das igrejas, existem muitas coisas que são faladas que não provêm de Deus. É por isso que nós precisamos estar sempre alinhados com a palavra, entendendo o que a palavra ensina sobre Deus, entendendo o que a palavra ensina sobre o que a igreja é, esse é o nosso objetivo aqui com essas aulas. Nós estamos falando sobre o pecado, nós falamos sobre a igreja, nós falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre muitas coisas que nos ensinam a identificar lá fora se determinado lugar, determinada doutrina que está sendo pregada vem de fato de Deus. Essa é a intenção, é nos dar base, é nos dar raiz, é não permitir que nós nos deixemos levar por tudo que nós ouvimos por aí. Será que essas pessoas que nós estamos ouvindo, assistindo, hoje em dia ficou muito fácil isso, através da internet, da TV, todo lugar que você entra tem uma pessoa pregando, falando, e você ouviu Deus, você para para ver, mas se absorve tudo. Nós não podemos. A Bíblia nos ensina a reter o que é bom, E às vezes de tanto ouvir, nós começamos a crer que aquilo é uma verdade. Porque isso nos induz, isso nos toca emocionalmente falando de uma forma que nós não conseguimos dizer não para aquilo que está sendo pregado. Por isso que é importante, irmãos, estarmos sempre dispostos a entender o que Deus tem para nos falar. Eu aprendi na caminhada cristã que quanto mais envergonhado eu saí de dentro da igreja, mais foi Deus que falou comigo. Quanto mais constrangido eu saí de dentro de um culto, por aquilo que eu ouvi, e me confrontou, e eu percebi que eu não estou sendo isso que está sendo pregado, que eu não estou fazendo isso que está sendo pregado, é aí que Deus está falando comigo. Se eu saio de dentro de uma igreja, estou falando eu, tá, irmão? Se eu saio de dentro de uma igreja, cheio de mim, se eu saio de dentro de um culto pensando que eu sou bom o suficiente, que eu consigo, que eu posso, que eu vou, que eu faço e desfaço, se eu fui incentivado a isso num culto, eu saio dali com dúvidas de que se aquilo que foi dito ali realmente foi dito por Deus. Porque, irmãos, como nós já aprendemos, o Espírito é contrário à carne. Então, o que a minha carne quer, não é o que Deus tem para me dar.
O que a minha carne quer é o que o mundo tem para me dar. O que a minha carne quer é que eu cresça única e exclusivamente, fisicamente, financeiramente, profissionalmente. O que a minha carne quer é me encher de mim. Quer me encher dos meus desejos, dos meus prazeres, dos meus sonhos. Mas o que Deus quer é me esvaziar de mim e me encher com a essência dele, que em 100% das vezes é contrária à minha. Então eu sei que Deus está falando comigo quando eu sou confrontado, quando eu sou levado a fazer mais, a buscar mais. Porque é isso que a Bíblia faz, irmãos. 100% das vezes que nós lemos a Bíblia, ela está nos exortando de alguma forma, seja em amor, seja nos dizendo, até mesmo em um versículo que nós lemos, lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de vocês. Isso nos mostra, nos ensina que nós não estamos lançando a nossa ansiedade para Ele. E é uma correção de Deus para nós. Nós precisamos lançar a nossa ansiedade para Ele e descansar. É um texto de amor, é um texto que Deus nos abraça e nos mostra que nós não estamos fazendo o que Ele pediu para que nós fizéssemos. Então, se você se sentir confrontado pela Bíblia, se você se sentir confrontado por uma mensagem, ao ponto de estar indo contra tudo aquilo que você sonha e deseja para si próprio, pense nisso com carinho. Interprete isso com cuidado, porque talvez seja Deus te mostrando que o seu coração é enganoso, e que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Certo? Então o nosso papel como igreja, irmãos, é de viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Não quer dizer que não iremos pecar, iremos sim pecar, mas precisamos estar conscientes desse pecado, arrependidos, e precisamos estar dispostos a lutar contra ele, para que nós sejamos renovados pelo Espírito, possamos ser cheios do Espírito, e possamos crescer em conhecimento, nos aproximarmos de Deus todos os dias. Amém?